Quem está feliz, dá uma glória a Deus. A igreja hoje passou por uma experiência bem legal, né? Hoje, pela primeira vez, nós oramos 12 horas ininterruptas, começando às 6 da manhã e terminamos às 6 da tarde, amém? Muito bom, louvado seja Deus por isso. Vamos adotar para que mais vezes venha isso a acontecer. Os irmãos que participaram, gostaram da experiência? Amém. Foi bênção, não foi? Bendito seja Deus, que o Senhor nos capacite cada vez mais, em nome de Jesus. Romanos 2, irmãos, continuando, falando acerca qual o termo que eu posso utilizar aqui? Religiosidade judaica, e que nós presenciamos e vivemos nos dias atuais, por que não? Romanos 2, a partir do versículo 17 ao 29, amém? Vamos ler. Quem não trouxe o livro sagrado, pode acompanhar ali pelo projetor. Quem encontrou, diga amém. A partir do versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas excelentes coisas, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas, não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, mas adulteras? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas procede de Deus. Amém? E pedir alguns minutos da atenção dos irmãos. Vamos ser sucintos e breves. Vamos trabalhar hoje, irmãos, acerca do sentimento de presunção que os judeus, eles tinham dentro de si. Após o apóstolo Paulo, dos versículos 1 ao 16 do capítulo 2, ele, de maneira bem generalizada, combater o moralismo. O que é moralismo, irmãos? É a ideia de que eu sou, eu posso, eu faço, porque Deus, Ele me outorgou ser o que eu sou. Então eu posso apontar o dedo, eu posso viver a minha vida do jeito que sou, e mesmo vivendo a minha vida do jeito que sou, eu posso também julgar as pessoas. Em outras palavras, o moralista, ele julga as pessoas pelo que ele é. Isso é um ser moralista, um ser que se reveste de uma carapuça ou reveste de uma máscara, mas por dentro o seu rosto é outro.
o seu estereótipo demonstra uma coisa totalmente diferente do que o seu interior. E aí Paulo, ele generaliza todos, tanto judeus como gentios, do versículo 1 ao 16, e agora ele foca apenas nos judeus, tendo em vista que os judeus, eles têm o conhecimento da lei, como podemos observar no versículo 2 do capítulo 3, pois os judeus têm os oráculos de Deus, ou seja, o conhecimento de Deus, a lei de Deus. E agora Paulo tira a visão dos gentios, aqueles que são pagãos, que não conhecem a lei, e aponta agora a sua visão. O seu assunto agora é com vocês, todos vocês que conhecem a lei do Senhor. Agora é comigo e com você, segundo a carta aos Romanos. No versículo 17, nós acabamos de ler que os judeus, eles tinham uma confiança infundada, uma ideia de herança eterna, e não na transformação interior. É basicamente a ideia que nós vemos hoje. Qual é a ideia que nós vemos hoje? Eu boto um paletó, uma calça ou uma saia e vamos ser santos. A ideia do estereótipo, a ideia de que eu preciso apresentar para a sociedade uma pessoa, mesmo que o meu interior não seja aquela pessoa que eu apresento para a sociedade. Eu preciso apresentar para a sociedade uma santidade que dentro do meu quarto ou nas costas da minha esposa eu não tenho essa santidade. Eu preciso apresentar para a sociedade algo que eu não vivo, porque me convém ser assim. Talvez porque eu seja, como muitos dizem por aí, um predestinado. Se eu for predestinado, eu não vou perder minha salvação. É por isso que eu posso viver do jeito que quero, ou devo viver do jeito que quero. Era essa a intenção do apóstolo Paulo quando escreveu essa parte da carta aos Romanos, que vai do 2 até o 3, versículo 8. Ele estava combatendo o moralismo, a legalidade, ele estava combatendo o pecado disfarçado de santidade, aonde tudo me é permitido, porque o céu é para todos, o céu é para quem quiser entrar, o céu é para todo mundo. Então eu vou viver do jeito que quero, eu posso andar do jeito que quero, e aí quando for no final da vida, vai com Deus, porque tudo está ok, tudo é permitido, porque Deus é amor. Olha que maravilha. Essa era a ideia dos judeus. Essa era a ideia dos judeus. E por que não é a ideia hoje? Irmãos, os judeus, ele era uma religião da época e era um nome muito, conceituado. É tipo ser não sei, eu ia dizer um vereador. Pense num conceito, mas é a ideia de alguém que você conheça e que você acha conceituado. Pronto, aquela pessoa para mim é uma pessoa conceituada, exemplar. A sociedade judaica era uma sociedade que tinha, era uma parcela da sociedade que tinha uma certa moral diante da sociedade. Peraí, aqueles são os detentores da lei, são eles que carregam a lei de Deus. Por isso os judeus eram meio, muito conceituados dentro da sociedade, e quando ele dizia que alguém era pecador, misericórdia, a ideia do apontar e apontar. Era o teórico povo de Deus, eles conheciam a lei e se apoiavam nela, mas havia um problema aí que nós vamos ver segundo o que o apóstolo Paulo nos escreveu. Veja no versículo 7, se porém tu que tens o sobrenome judeu, olha, presta atenção que agora é com os judeus, ele diz que os judeus se repousam na lei, meio que se escoram na lei, e se gloriam em Deus. E no versículo 18 ele diz que conheces a vontade de Deus e aprova coisas excelentes, sendo instruídos pela lei. O problema todo é que de início dá até uma percepção daquilo que o apóstolo Paulo atribui aos judeus, que de fato é verdade. Os judeus tinham uma lei, se apoiavam à lei e glorificavam a Deus, pois, ou melhor dizendo,
O problema todo era que os judeus tinham tudo isso, mas apenas usava como fachada. A gente está falando aqui, meus irmãos, de um contexto judaico, há 2000 anos atrás. Mas eu queria falar aqui, como já de forma aplicada para a igreja, né? Olhar para o judaísmo, olhar para o velho, há 2000 anos atrás, igreja primitiva, mas trazer para a igreja atual. Meus irmãos, veja bem, Paulo diz no versículo 18, que os judeus conhecem a vontade de Deus através da instrução da lei, acabamos de ler. Agora, há um ponto em que devemos discutir essa noite e que a igreja precisa aprender. Obter o conhecimento da lei não é praticar. Os judeus conheciam, os judeus se escoravam, e através da lei eles conheciam a Deus. Mas os judeus, eles eram, como Jesus bem disse, e todos nós podemos lembrar, eram sepulcros caiados. Por fora era a coisa mais linda que você podia imaginar, mas por dentro eles não valiam nada. Eram seres religiosos, ritualistas, porém o seu interior era totalmente longe do querer de Deus. E aí, meus irmãos, nós podemos aprender a primeira coisa: o ritual, ele tem que ser acompanhado por uma regeneração do coração. Os judeus não tinham essa regeneração, por isso eles se escoravam em uma caricatura que não existia, mas apenas demonstrava ser. Dos versículos 19 ao 20, nós vamos poder perceber, irmãos, que Paulo enfatiza o chamado do povo judeu, o chamado de Israel. Eles foram chamados para ser instrutores, mestres, de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria. E aí Paulo, ele diz que os judeus, eles foram chamados para um objetivo. Adolf Paul vai dizer que Israel foi chamado para ser guia, luz e instrutor e mestre das nações. A igreja hoje, a igreja é o sol da terra e a luz do mundo. Então, nós, a igreja do Senhor, nós temos uma função nessa terra. Nós temos uma função nessa terra. Nós temos a função de ser guia, de ser instrutor, de ser instrumento de Deus, de ser mestre. Ou seja, aqueles que ensinam, porque nós temos em nossas mãos os oráculos de Deus, e são esses oráculos que apontam para o caminho verdadeiro. Por isso que a igreja, ela tem o mesmo papel que tinham os judeus no Velho Testamento, ou na igreja primitiva. Porém, trabalho é quando nós, mesmo sabendo os oráculos de Deus, os ensinos de Deus, nós preferimos fechar o nosso coração, deturpar os ensinos de Deus e viver como religiosos. Oh, misericórdia, Senhor. O Senhor deu aos judeus uma tarefa, mas o coração orgulhoso dos judeus deturpou os ensinamentos de Deus, dando origem a uma religião orgulhosa, legalista, se fazendo transgressores da lei, tanto quanto os pagãos. Olha só, aquele povo que outrora era o povo de Deus, aquele povo que outrora era o escolhido de Deus, agora estava se fazendo pagão, junto com os ímpios, com os gentios. Aqueles que eles tanto apontavam, eles estavam, deixa que, iguais a eles. E cabe a nós uma reflexão, igreja do Senhor Jesus. Até que ponto nós nos assemelhamos aos judeus do primeiro século? Até que ponto nós não estamos sendo cristãos religiosos? Até que ponto nós olhamos para Deus apenas como aquele mordomo que nos serve na hora que Ele quer e como Ele sabe, como nós queremos? Até que ponto, meus amados irmãos e irmãs, nós servimos a Deus apenas por conveniência, porque queremos fugir de alguma coisa? Até que ponto? Até que ponto está a nossa, fidelidade ao Senhor? Até que ponto? Meus amados irmãos,
o foco aqui dessa mensagem, o foco aqui desses versículos do capítulo 2, é combater, sabe, a legalidade, o legalismo, melhor dizendo, doentio e religioso. A ideia de que eu falo o que eu não sou. Meus amados irmãos, é preciso que nós nos enchemos de Deus, para que Deus tanto nos ajude a falar, mas também a praticar aquilo que falamos, coisa que os judeus não estavam fazendo, e que grandiosa parte da igreja hoje não ou faz a mesma coisa que os judeus faziam, que falam, que pregam, que sobem em púlpitos, que arrotam santidades, como diz uma irmã nossa, que eu vou citar o nome de forma bem educada, a nossa irmã Esté, que está ali, na igreja, uma cachoeira de unção, mas fora da igreja, um poço de mau exemplo. Era isso que estava acontecendo, no primeiro século. Os gentios eram dignos do inferno, eram dignos disso, de apedrejamento quando adultera, de tudo isso, mas eu não sou. Deixa que por trás eu pratico as mesmas coisas que os gentios fazem. De forma repetida, o apóstolo vai e diz: vocês são iguais. Atentem para o versículo 21. Atentem vocês para o versículo 21. Tu, pois, que tendes ali, todos os ensinamentos de Deus, como nós vimos nos versículos 19 e 20. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, tu furtas? Versículo 22, dize que não deves cometer adultério, mas adulteras. Abominas os ídolos, mas deixa que sempre que é oportuno, rouba os templos dos ídolos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da mesma? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por tua causa. Dos versículos 21 ao 24, irmãos, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a conduta contraditória, ou seja, quando ensinam alguma coisa e contrariam com suas ações os ensinos aplicados. Esses ensinos são ensinos sem fundamento, ensinos sem base, não tem nenhuma base. Meus amados irmãos, esse que vos fala, que está aqui falando para vocês, se a minha vida não condizer com aquilo que aqui eu estou pregando, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui. Os judeus, eles não praticavam o que pregavam. E aí está o problema. Palavras sem atitudes são palavras vazias. Não adianta eu falar e não fazer. Imoralidade, pecado. Eu não vou ter de maneira nenhuma a atenção de ninguém, de forma, a que os meus ensinos, ou os ensinos que eu transmito para a igreja, ou que qualquer um de nós transmitimos para quem for, tenham alguma base verídica, ou alguma base moral. Meus amados irmãos, a honestidade dos fariseus, ela era apenas de fachada, dos judeus e fariseus da época. Ela é apenas de fachada. Versículo 21, parte A, aliás, parte B. Pregam que não deve furtar e furtam. Pregam que não deve furtar e furtam. Apontavam para os gentios, apontavam para todos os ladrões da época e diziam que eles eram pecadores e eram dignos de castigo, porque a lei de Moisés castigava, mas por trás eles praticavam o furto também. Flávio Josefo, ele conta uma história, isso está relatado no comentário de Hernandes Dias Lopes, que no primeiro século juntou-se alguns judeus e persuadiram os pagãos a trazer oferendas para o templo, e em um momento oportuno, eles furtaram as ofertas dos pagãos, e vez por outra, é relatado que os judeus,
eles entravam nos templos e tiravam as imagens valiosas cobertas de ouro, muitas das vezes. É por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês são contra a idolatria, mas vão lá e furtam o templo daqueles que idolatram. Ou seja, a honestidade deles era fachada, apenas para apontar dedo, e diante de Deus, eles também estavam perdidos. Eles também estavam perdidos. A pureza moral era só aparente também. No versículo 2, na parte A, dizes que não deves cometer adultério, mas adulteras. Imoralidade escondida. Lembra da mulher que foi pega no ato de adultério? Quantos religiosos não levaram ela aos pés de Jesus e diziam: Senhor, olha, a lei de Moisés manda matá-la por apedrejamento. E eles insistiam em testar o Senhor Jesus naquele momento, apontando o dedo para aquela mulher que foi pega em adultério, mas deixa que eles estavam cobertos de pecado também. E quando o Senhor Jesus olhou para eles e disse: aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra, ninguém atirou a pedra na senhora que tinha sido pega em adultério. Ninguém. Sabe por quê? Porque eles tinham a mesma vida que elas, promíscua, sem santidade, sem compromisso com as leis do Senhor. Uma gigantesca contradição religiosa. Versículo 22, parte B: abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Que vida é relatada aqui pelo apóstolo Paulo aos romanos, que esses judeus levavam. E espero muito que nós, quanto igreja do Senhor, olhe para esses ensinamentos e essas exortações que o apóstolo Paulo está trazendo para nós hoje, através do Espírito de Deus. E, sabe, não pratiquemos aquilo que estamos escutando agora. Não sejamos meramente religiosos, não sejamos cachoeira de unção na igreja, mas por trás da cachoeira só Jesus sabe o que é que se tem. Meus amados irmãos, todas as vezes que você vier para a igreja, venha com um carrinho de feira espiritual, para que você venha fazer a feira na igreja. Essa conjectura eu vou usar, para que você venha fazer a feira na igreja, para que seja usada durante a semana na sua vida. Porque de nada adianta nós estarmos aqui dia após dia, aprendendo do Senhor. O Senhor está exortando, igreja, o Senhor está te falando, igreja, através da sua palavra. Não precisa de novas profecias, porque a palavra já está ensinando a você: olha, não sejam religiosos, não sejam como templos e sepulcros caiados, não sejam como idólatras, não sejam ladrões, adúlteros, não sejam, igreja. É isso que Deus quer falar para nós essa noite. Mas que sejamos santos. E ser santo não é o que o romanismo prega. Ser santo não é o que o romanismo prega. Ser santo é viver uma vida segundo a vontade de Deus. Porque eu não me canso de lembrar aos irmãos, porque eu lembrando aos irmãos eu vou estar me lembrando também. Essa semana, aliás, daqui a 2 meses eu vou estar fazendo 35 anos de idade. Ontem eu estava brincando com algumas crianças ali no campo, com meu sobrinho que está ali, com algumas crianças. Meus amados, acabou-se o vigor com 35 anos já, e vai se acabando com o passar do tempo. Quem você pensa que é? Quem eu penso que sou para viver uma vida de forma libertina, de forma liberada? Eu vivo do jeito que eu quero, porque você acha que tem raiz nessa terra? Você acha que você não vai se encontrar com Deus? Se você crê, você vai se encontrar com Deus. Se você não crê, você também vai se encontrar com Deus. Se você quer viver uma vida do jeito que você quer, achando que Deus aceita, do jeito que você quer, do jeito que você é, embriagando, bebedice, orgias, do jeito que você quer, viva do jeito que você quer, mas uma hora ou outra, você vai se encontrar com o seu Deus. Por isso a Bíblia nos exorta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a igreja, ele diz assim, olha, Deus diz assim: cuidado com a prática religiosa vazia. Cuidado. A prática religiosa vazia, longe do quebrantamento verdadeiro, não move ou não chama a atenção, por assim dizer, do nosso Deus. Ao contrário, irmãos, ao contrário.
O conhecido ódio judaico pela idolatria era superado por uma capacidade sem escrúpulos de roubar objetos ou oferendas dos idólatras. É tão fácil olhar para quem idolatra, quem bota imagens nas costas, sai subindo e descendo, é pecado, é pecado, é pecado, mas dentro da nossa casa a gente idolatra do mesmo jeito outras coisas. A gente condena os pecados demonstrados dos outros, mas o escondidinho nosso, a gente prefere não observar. Era o que os judeus estavam fazendo. E a igreja está fazendo a mesma coisa. Se eu e você estiver fazendo essa mesma coisa, meus amados irmãos, nós estamos correndo o risco ligeiro, de cair no versículo 24. No versículo 24. Porque é isso que acontece, irmãos. É isso que acontece quando nós não obedecemos o Senhor. Para os judeus, a obediência da lei era apenas como uma novela, cheia de cenas mentirosas e hipócritas. Porque se você vê casamentos nas novelas, você vai ver que há uma mentira absurda, uma hipocrisia absurda que você não imagina. E nós imaginamos até. Quem é casado aqui sabe. Quem é casado aqui sabe o quanto difícil é uma vida de casado. O quanto difícil é uma vida de casado. Mas na novela apresenta que é tudo mil maravilhas. Não há briga, quando se acorda de manhã não há nem mau cheiro, mau hálito na boca, né? É aquela coisa maravilhosa, né? Sabe aquela carapuça? Era a vida do judeu diante da lei. Os judeus chegavam na cidade, se apresentavam, botava o nariz lá em cima, eu tenho a lei debaixo do braço, eu sou filho de Abraão, eu jejuo 3 vezes por semana, como orou lá o fariseu diante do publicano lá, eu dou dízimo 3 vezes por semana, eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso, faço aquilo, mas meu irmão e minha irmã, eu quero saber como é que está o seu interior diante de Deus. Eu quero saber como é que está o nosso interior diante de Deus. Eu quero saber como é que está a nossa vida íntima com Deus. Quando você sair daqui amanhã, você vai fazer ponte ou você vai construir crateras, abismos entre os pecadores e a igreja? É o que aconteceu no versículo 24. Quando sair daqui, depois desse ensinamento, eu e você, vamos sair daqui para fazer o que lá fora? Quando eu me sentar com os vizinhos, quando eu me sentar com os meus vizinhos, eu vou escutar dos vizinhos que Deus mudou de fato a minha vida, ou eu vou escutar dos vizinhos ser crente como fulano de tal? Eu não quero não. É isso que eu vou escutar dos meus vizinhos? Então, nosso trabalho está sendo de um furador de cratera, daqueles que impede a quem devia vir de vir, porque a nossa vida não está condizente com aquilo que nós ouvimos e pregamos. A nossa vida não está condizente. É o ensinamento que os judeus passaram para nós, para não ser como eles. Não ser como eles. Ao invés de fazerem pontes, fizeram um abismo. O nome de Deus era blasfemado entre os gentios por causa dos judeus. E quantas vezes o nome de Deus não é blasfemado na sociedade por conta de muitos que tem na igreja? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes alguém já falou dos maus comportamentos dos crentes de hoje em dia? Eu não quero dizer que nós devemos ter uma vida perfeita, porque perfeito ninguém vai ser e ninguém é. Perfeito nós vamos sempre errar, nós vamos sempre tropeçar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa conjectura foi, acho que eu vi a primeira vez com o Narim dizendo. A vida do crente, ela é semelhante a uma viagem daqui para João Pessoa. E você vai numa viagem daqui para João Pessoa, e o carro vai e fura o pneu. Aí o que é que acontece? Você vai parar no acostamento, e aí você vai botar o macaco e vai trocar. E aí bota o pneu de volta e sobe para João Pessoa, chega em João Pessoa. Amém, chegou em João Pessoa. Mas se daqui para a saída de Aroeira, esse pneu desse carro furar 75 vezes, aí você vai chegar em João Pessoa desse jeito?
Não vai chegar. Que moral eu quero tirar com essa história? A vida do crente, ela é um pneu que se fura corriqueiramente. E não um pneu que vive furando todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Essa tem que ser a vida do crente. Um erro não pode ser vitamina para a nossa carne. Eu errei hoje, eu vou correr de perto de Deus. Não, irmãos, meus amados irmãos, o problema que estava acontecendo era o problema de que não havia reconhecimento de pecado nos fariseus, nos judeus. E isso fazia com que eles fossem, sabe, cheio de vida, cheio de orgulho. Por quê? Porque ele não olhava, como diz Paulo, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eles não autoexaminavam-se. E se porventura viesse a se autoexaminar, eles talvez se achassem especiais demais para apontar o dedo para si mesmo. Para apontar o dedo para si mesmo. Meus amados irmãos, eu queria de antemão aplicar 3 coisas para a igreja hoje aqui, nesse momento. Não podemos ir de encontro aos ensinamentos do Senhor. E o que é de ir de encontro? Os ensinamentos do Senhor diz uma coisa e eu faço outra. Eu leio a Bíblia hoje, vejo que as palavras torpes, como diz o apóstolo Paulo, as palavras torpes não devem fazer parte da minha boca, mas eu não posso ter uma oportunidade de jogar bola com os meus amigos, que se eu ver eles dizendo um palavrão, eu vou e digo também. Língua peçonhenta, como diz o sábio rei Salomão em seu provérbio, 6 coisas Deus abomina, mas 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª Deus abomina. A língua, que é maior do que o coipo, como diz o nordestino. Existe até um ditado que diz que os linguarudos vão com 2 caixão, um para o coipo e outro para a língua. E o crente que vive desse jeito? Fariseu, judeu, sepulcro, língua peçonhenta, morda todos os dias ela. Cuidado. E quando eu digo para você sobre isso, eu estou dizendo para mim também. É para mim também. Não podemos ir de encontro aos ensinos que Deus nos deu. Não podemos. Em segundo lugar, as suas ações precisam testificar as suas palavras. Um cristão de vida dupla, como diz Hernandes Dias Lopes, é pior do que um ateu. Um cristão que tem uma vida dupla é pior do que um ateu. Ou ele peca deliberadamente, ou seja, ele peca conscientemente, mesmo sabendo que é errado, ele está lá pecando, e às vezes nem lembra de Deus, nem lembra de Deus, e ama o pecado, irmãos. Um crente com vida dupla, vida na igreja, vida de pecado, é por isso que hoje em dia, muitos querem ser católico romano. Por que querem ser católico romano? Porque não há exigências. Qual é a exigência? No romanismo. Qual é a exigência? Eu saio com 20 mulheres, vou para uma festa, fico com 200 pessoas, quando for no domingo eu vou lá e... Que exigência, meus irmãos? É por isso que todo mundo quer ser, porque é permitido tudo, e vai para o céu de todo jeito. Por quê? Porque tem o purgatório. Purgatório? Cada um que viva com essa esperança. Porque quando morre, o único purgatório que tem, fazer como diz o ditado, é o bico, descendo de bico, diretamente para o lago de fogo que arde com enxofre. Religiosidade. Ações vazias, aliás, palavras vazias de ações. As minhas ações precisam testificar com minhas palavras. Se eu disser que amo a Cristo, que eu creio aqui que, se eu perguntar, todos vão dizer, eu amo a Cristo. Mas aí João vai nos ensinar mais ainda.
aquele que diz que ama a Cristo e não obedece os seus mandamentos, ou aquele que diz que conhece a Cristo e não obedece os seus mandamentos, se faz um tremendo de um mentiroso, e a verdade não está nele. A verdade não está nele. Mas eu prefiro, sabe o quê? Me encher de mim mesmo, assim como os judeus se enchiam de si mesmo, preferiam, sabe, eu estou em casa, eu estou de boa, quando for terça-feira, se tiver oração eu vou, se der para ir, se não der, tudo bem, na quinta-feira é doutrina, doutrina, eu canso demais, eu não aprendo, mas esteja aqui, irmãos, aqui é o lugar de você estar, se você não aprende aqui, vai aprender aonde? É aqui o lugar de você aprender a ser gente na vida, tanto espiritualmente como socialmente. Tenha certeza que daqui de cima não vai sair um conselho para você ir para o mal, não. Que Deus livre disso. Ao contrário, a nossa intenção aqui é pregar a vida eterna, porque a sua alma, diz a palavra de Deus que o valor é inestimável, e é de alma que nós estamos tratando aqui. É de alma que nós estamos tratando aqui. Não brinquemos de ser igreja, não brinquemos de ser, sabe, de vir apenas por vir. Entenda uma coisa, Deus, como diz o louvor, Deus existe, o céu existe e o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você, entre aspas. Entre aspas. Que sejamos, sabe, inteligentes no sentido de olhar para as coisas de Deus e não tratar as coisas de Deus de todas as formas. Não tratar as coisas de Deus de todas as formas. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu dizer para você, não adianta você, olha, tenha certeza absoluta do que eu vou dizer aqui, como Jesus está aqui presente, que eu creio que o Espírito de Deus está aqui presente. Tenha certeza disso, que você vai sair daqui cheio de Deus. Você vai sair daqui cheio de Deus. E em que sentido? No sentido de praticar as verdadeiras condutas de um cristão. Mas a partir do momento que você não coloca em prática, você se esvazia de novo. E como diz a Bíblia, até Messia postou um texto essa semana, e como diz a Bíblia, uma casa vazia, irmãos, uma casa vazia, os sem terra vão querer habitar. Uma casa vazia, os vagabundos vão querer entrar. Toda espécie de animal vai querer morar dentro. Ratos, baratas, pichilingas, mato vai crescer. Uma casa vazia sem cuidado é uma casa abandonada. Então, quando nós não nos enchemos da verdade de Deus, nós nos esvaziamos dele. E sabe, quando nos enchemos de Deus, eu volto a repetir aquela ideia da ciência, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É por isso que muitas das vezes a vida da gente é tão dificultosa, espiritualmente falando. É porque conhecemos, aprendemos, mas não vivemos. E insistimos em não viver. No versículo 25, o apóstolo Paulo, ele nos diz que a circuncisão não é equivalente à obediência. Ou seja, o rito, em outras palavras, o sacramento, ele não se compara à obediência. Não se compara à obediência. Esse é o ponto que nós estamos tratando aqui, obediência. Obediência. Inúmeras coisas. Eu acho que em inúmeros momentos você já deve ter recebido conselho de alguém. Não vá, não faça, não fique, não beba, né? Vá para a igreja. Esses conselhos, sabe? Dificilmente a gente, né? Está errado, bater nas costas e dizer que está errado. E meus amados irmãos, obedecer conselhos bons é a coisa mais difícil que nós temos. Obedecer bons conselhos é difícil demais para nós. Ainda mais quando se trata dos conselhos de Deus. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que nenhum ato religioso, nenhum, seja aqui
na igreja evangélica, ou seja, em qualquer uma religião. Nenhum ato religioso equivale a uma obediência. Nenhum ato. Nenhum ato. É por isso que quando nós vamos batizar uma pessoa, nós ensinamos a ela que o batismo é uma expressão externa de uma conversão interna. Pega aqui, Messinho. É para Douglas, né? De uma conversão interna. O batismo é uma expressão externa de uma conversão interna. Domingo que vem, de hoje a 8, uma de nossas irmãs vai passar por esse processo maravilhoso, esse processo honroso que é o batismo nas águas. Mas para que esse processo se culmine, é necessário que haja um regenerar dentro do coração, porque não adianta o sacramento sem a vida. É por isso que nós condenamos terminantemente, condenamos biblicamente o ensino, eu vou dizer teológico, ou o ensino doutrinário do catolicismo romano acerca do batismo. Vocês já ouviram falar que uma criança que morre pagã não vai para o céu? Vocês já ouviram falar disso? Fica perambulando? Já ouviram falar nisso? Mentira, mentira. Falso ensino. É falso esse ensino. O batismo ele não tem poder em si. Ele não tem poder em si. O sacramento ele não tem poder em si. Assim como o casamento não tem poder em si, o ato de um pastor chegar e abençoar um casal, ele não tem poder em si, se o casal não construir uma vida, sabe, respeitosa, amorosa, fidedigna um ao outro, não tem. Assim, da mesma forma, os judeus, eles cresciam, porque eu sou circuncidado, que era o batismo da época, porque eu sou batizado, eu posso, eu faço. Não, se não vives, não adianta, não adianta. E quantos, irmãos? Quantos e quantos não estão batizados aí, desviados no mundo e pecando? Quantos e quantos não estão aí, sabe, passaram pela água do batismo, choraram, se emocionaram, e se desviaram, e hoje blasfemam contra o Senhor? Quantos e quantos? Acabemos com essas religiosidades. Devemos acabar com essas religiosidades no nosso meio. Não existe criança perambulando porque morreu pagã. Não existe misticismo em água batendo na cabeça. Mas existe um sinal que aponta para um acontecimento interno. Ou seja, se no meu coração eu não brado a glória de Deus e não vivo segundo o que Deus ensina, não adianta botar água na cabeça, vela benta, não adianta nada. Não adianta nada se eu não procurar viver dentro da verdade, com a verdade e na verdade. Eu estou perdido, irmãos. Eu estou perdido. Eu queria que os irmãos, antes de voltar para cá, colocassem João 17 para ser refletido ali, para vocês verem o que é de fato a verdade. Vocês que estão aqui hoje, entendam uma coisa. O Senhor, Ele se revelou. O Senhor, Ele se revelou. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, irmãos, se você quer conhecer a verdade, vá a um lugar onde se expõe a Bíblia Sagrada. Se nesse lugar a Bíblia Sagrada não estiver primazia, corra porque é seita. Ou se nesse lugar a Bíblia é ensinada distorcidamente, corra porque é seita. O que nós estamos vendo aqui é meditando acerca de 12 versículos. 12 versículos. E combatendo a religiosidade no meio de nós. É por isso que nós não aceitamos a salvação pelas obras. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras. Os judeus achavam que podiam contribuir. Os judeus achavam que podia ser salvo pelas obras, pelas ações humanas. Mas a ação humana não o leva à salvação. Se assim o fizesse, Jesus não teria vindo.
Se assim o fosse, Jesus não teria morrido, mas Jesus veio para morrer por mim e por você. E se uma vez você e eu chegarmos na eternidade e contemplarmos a face do nosso Senhor Jesus, foi pelos méritos dele e não pelos nossos. Se um dia contemplarmos a face do nosso Senhor Jesus, não foi pelos méritos de sua mãe, não foi pelos méritos do seu pai, não foi pelos méritos dos discípulos, não foi por nenhum santo ou coisa qualquer, somente por Jesus de Nazaré. Somente por Jesus de Nazaré. Não há lei, não há o batismo, não há circuncisão, não há o legalismo, não foi pelo o que você imaginar, mas foi pela obra salvífica de Jesus lá na cruz, porque só teve um, meus irmãos, um só, só teve um só, que a Bíblia chama de que não pecou, somente um só, a Bíblia diz que não pecou, só um. Os outros, nós vamos ver a partir do próximo capítulo, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Porém, quando a Bíblia se refere a Jesus, ele diz, em tudo foi tentado, todavia, não pecou. O único sem pecado é Jesus de Nazaré, o único sem pecado. Jesus de Nazaré, aquele que veio, foi crucificado, se fez maldição por mim e por você, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, pois a morte não o pôde vencê-lo, ascendeu aos céus e está à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. O meu Jesus, o Jesus da igreja, ele vive e reina eternamente e irá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja. E a igreja só vai subir quando o rei vier buscar. A igreja, ela só tem o rei. A igreja não tem rainha. A igreja não tem senhora. A igreja não tem, a igreja tem o rei, o soberano, o cabeça, sabe, a pedra que sustenta, aquele que vai à frente da igreja, aquele que protege a retaguarda da igreja. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré. Os judeus, eles tinham esquecido isso. Os judeus, eles tinham esquecido isso. Meus amados irmãos, todos aqueles que colocam nos ritos misticismo ou validade, eles estão errados. Tanto é possível alguém ser batizado e não regenerado, quanto é possível alguém ser regenerado e ainda não ter passado pelo batismo. É possível aqui no meio de nós, alguém ser regenerado, mas ainda não ter passado pelo batismo. E é possível no meio de nós, um coração não regenerado, religioso, que passou pelo batismo. É possível. Quem vai dizer isso? Suas práticas, seu coração, quem você é, como você trata a lei de Deus, como você trata o seu próximo, como você trata a sociedade, como você trata o seu testemunho. Isso vai dizer, você é um legalista? Ou um religioso que cumpre apenas um horário? Ou achamos que estamos aqui nessa terra para sermos cabeça e não cauda? No versículo 27, irmãos, o cumprimento da lei não se dá pela aparência, e sim pela verdadeira regeneração interior. Irmãos, não atente para a aparência. Não atente para a aparência. Sabe? E quantos não estão sendo levados por aquilo que veem e que presenciam? Quantos estão sendo levados por isso? Eu falei aqui, não, acho que foi aqui, não, foi em Barra de Santana semana passada, que existe igrejas para tudo quanto é gosto. E como existe crentes sinceros que são levados pela aparência hoje em dia. São levados pela aparência.
Hoje em dia, quanto maior o barulho, mais espiritual é. Quanto maior o sapateado, mais espiritual é. Quanto maior a zoada dentro da igreja, a desorganização, mais espiritual é. O que a gente vê. Quanto mais arrepiado, mais espiritual é. Eu compartilhei uma frase muito interessante. Irmãos, parem, Igreja do Senhor, parem de julgar as coisas pela aparência. Paremos de julgar as coisas pela aparência. Nem sempre é aquilo que a gente vê. Nem sempre é aquilo que a gente vê. É melhor olhar para o testemunho de uma pessoa, como diz a frase, para o silêncio do testemunho de uma pessoa, do que para o esbravejar de seus momentos de êxtase, dizendo que é o Espírito Santo que está agindo. Sabe? Não pense que a aparência é tudo. Vocês lembram quando... Agora me falhou a memória, o profeta que foi na casa de Jessé? Samuel? Foi na casa de Jessé, Samuel. Foi na casa de Jessé. A primeira vez que ele viu o filho, na hora que ele chegou na casa de Jessé, ele olhou para o filho de Jessé e viu um filho grandão, todo parrudão, e disse: esse é o escolhido do Senhor para ser o rei de Israel. Aí o Senhor olhou para a cara dele e disse: não atentes para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior e o Senhor vê o interior. É o que importa em você, meu irmão. É o seu interior que importa diante do Senhor. Aquele íntimozinho que somente Deus pode ver e contemplar. O Senhor não está preocupado com legalismos. O Senhor não está preocupado com alguém que passa e não dá a paz do Senhor porque você está de short. O Senhor não está preocupado com alguém que passa da paz do Senhor porque você está de barba, ou porque você tem um cabelo grande, ou porque está de calça, sabe? O Senhor está preocupado com o seu interior, o seu coração, se é regenerado ou não. É isso. É isso que o Senhor está preocupado. Deus não quer saber de atitudes moralistas, legalistas, não. De apontares. Sabe? Então, o ensino que o Espírito traz para nós hoje é: sejamos cheios do Espírito Santo, para fazermos ponte e não crateras, proibindo as pessoas de vir à igreja. Cuidado com nossas palavras, cuidado com nossas atitudes, cuidado com o que apresentamos para a sociedade, porque nós seremos, em muitas ocasiões, a Bíblia que o mundo irá ler. A Bíblia que o mundo irá ler. Qual é o conceito que o mundo está tendo sobre mim e sobre você, quanto igreja de Cristo? O cumprir da lei, eu já falei, não se dá pela aparência, e sim pela verdadeira regeneração. Porém, o homem, ele não é salvo pelo cumprir da lei. Cristo, esse sim, cumpriu a lei por nós. Se estamos em Cristo, somos cumpridores da lei e de fato somos regenerados. E isso tudo será testificado pelas nossas ações. Irmãos, ações. Ações. Eu não quero saber, eu já falei isso, volto a repetir. Eu não quero saber quem você é na igreja. Eu não quero saber se você profetiza. Eu não quero saber se você pula, levanta, dá rodopio, prega bem. Eu não quero saber nada disso. Eu quero saber como é que você trata sua esposa dentro de casa. Eu quero saber como é que você trata seu filho dentro de casa. Eu quero saber como é que você trata sua mãe dentro de casa. Eu quero saber como é que você trata seu professor na escola. Eu quero saber como é que você trata seu patrão, seu emprego. Eu quero saber isso. Se é cheio do Espírito Santo de Deus, se você acha que tem o Espírito Santo de Deus, mostre-nos com suas atitudes. Mostre-nos com suas atitudes. São suas atitudes que vai dizer quem você é. As atitudes dos fariseus diziam o que eles eram. Diante de Deus, eram piores do que os gentios. E as nossas, quanto igreja do Senhor? Quem é pior?
aquele que não conhece a verdade, que vive daquele jeito que ele quer, ou eu e você, que conhecemos a verdade e vivemos do jeito daquele que não conhece a verdade? Tratar as coisas de Deus com uma pitadinha de eu, é tratar as coisas de Deus de forma legalista. Se és cheio do Espírito Santo de Deus, se és cheio de Deus, se queres ver conversão ao teu redor, vive ou pratica aquilo que falas, praticas aquilo que pregas. Versículos 28 e 29, Paulo vai falar da verdadeira espiritualidade. Ela vem de Deus e não dos homens. Ela vem de Deus e não dos homens. Não há um fim em si mesmo nos homens. Não há um fim em si mesmo nos homens. Meus amados irmãos, se você não meditar, se eu não meditar naquilo que foi dito aqui hoje, quanto igreja do Senhor, quanto atitudes moralistas, quanto atitudes vazias, contra palavras vazias, contra estudos que não são praticados, contra leituras que não são colocadas em práticas. Eu estou falando de estudos bíblicos, meditações bíblicas, eu estou falando de presença do Espírito em nossas vidas. Se não colocarmos em prática e não sairmos daqui incomodados com isso, quantas vezes Deus usará nós como ferramenta para a conversão de alguém? Se eu, falando agora diretamente para os membros da nossa igreja, membros e congregados da nossa igreja, se eu for no seu vizinho e eu perguntar quem é você, o que é que seu vizinho vai dizer? Se você for lá na minha casa, tem alguns vizinhos lá, a rua é nova, se você for lá e perguntar aos vizinhos, quem é aquele barbudo, baixinho e buchudo lá? Quem é? O que é que eles vão lhe dizer? O que é que eles vão lhe dizer? Crente, se você não for luz, quem irá ser, meu irmão? Se você não for sal dessa terra, quem irá ser, meu irmão? Os fins dos tempos estão chegando, o mundo está mal, falei aqui semana passada, o amor de quase todos estão esfriando, sabe, não tem mais amor pelas pessoas, o ser humano hoje é, um objeto qualquer, objetos têm mais valor do que os seres humanos hoje em dia, quer saber? Quer saber se não tem? Deixe seu filho quebrar o seu celular sem querer, para você ver o que vai fazer. Deixe seu filho quebrar o seu celular para você ver se você não pega o seu filho e não dá uma pisa de alejar, se não matar, aleja. Coisas são mais importantes hoje do que pessoas. Cada dia que se passa, a humanidade se perde e se perde cada vez mais. E se a igreja não for o sal da terra e luz do mundo, ai de nós, ai de nós. Um texto para caminharmos para o fim. Chegar em casa, se você tiver, marca texto aí, marque. Mateus 23. Leia e se imagine ali, se você for como escribas e fariseus, falados em Mateus 23, se imagine ali, e lutemos para mudar de vida. Não busque a autoglorificação, não sejamos religiosos, porque o mundo não gira em torno de você, você não é o centro de Deus. A única coisa que você pode cooperar para a sua salvação é com o pecado que levou o seu Senhor lá para a cruz. É a única coisa. É a única coisa. Então, avalie
as suas ações. Avalie a sua espiritualidade. Avalie quem você é de fato diante do Senhor. Porque se eu não viver o que eu prego, eu sou apenas um sepulcro caiado, digno do fogo eterno. Assim como os fariseus, que se diziam cheios de lei, se diziam ter a lei, se diziam ser cheios de Deus, mas eram vazios de Deus. Eram vazios de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que o Senhor restaure o nosso coração. Que o Senhor ressignifique a nossa moralidade cristã. Que o Senhor ressignifique o nosso testemunho diante da sociedade. Porque você e eu somos a Bíblia que o mundo irá ler. Você e eu somos a Bíblia que o mundo irá ler. Não esqueça disso. Não sejamos sepulcros caiados, mas sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Com sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Pai de bondade, nós nos rendemos ao Senhor neste momento, Pai, para agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de aqui estarmos, escutando a porção da Tua Palavra. Senhor, Tu sabes as dificuldades que cada um de nós aqui passamos no dia a dia, mas Deus, não deixe, Senhor, que essas dificuldades venham ofuscar a nossa espiritualidade, e que o amor pelo Senhor e pelas Tuas sagradas letras possa superar, Senhor, qualquer eventualidade que possa se levantar contra nós. Deus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a viver e não somente praticar, aliás, a viver e não somente, Senhor Deus, olhar, e não somente ouvir, porque diz Tiago, Pai, que aquele que ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Que a Tua palavra seja o nosso norte, e que Teu Espírito, Senhor, habite no coração de todos nós que aqui estamos, limpando toda a impureza, e ocupando a casa, deixando ela, Senhor Deus, totalmente adornada, para que o Senhor venha a fazer morada de eternidade a eternidade sobre nós. No Senhor Jesus te oramos, Pai, e te pedimos, abençoa cada um de nós que aqui entrou por essas portas, e que ao sairmos desta igreja, Senhor, sejamos pessoas diferentes, sejamos pessoas com pensamentos diferentes, olhemos para o mundo com uma cosmovisão diferente, porque um dia o Senhor irá nos buscar, virá nos buscar, ó Deus, e só quem irá subir é a Tua igreja, Senhor, aqueles que obedecem os Teus mandamentos, e que vivem, Senhor Deus, diariamente em busca de santidade. Abençoa a Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus te oramos, amém e amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Entenda uma coisa, esse livro aqui, aberto no Salmo 91, na estante de sua casa, esse livro aqui, aberto no Salmo 91, na estante de sua casa, e não vivido por você, ele tem o mesmo poder do que a estante que está segurando o livro. O mesmo poder. Esse livro aqui, ele não terá poder sobre sua vida se você não vivê-lo ou não buscar vivê-lo. Não terá. Se abrir ele, busque vivê-lo. Não ache que sem vida você vai ter, ou eu vou ter, a autoridade de fugir dos castigos que estão reservados para aqueles que não confessam o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.